E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, encaminhou à Advocacia Geral da União as garantias solicitadas pela Justiça italiana para analisar um novo pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli. O pedido está relacionado à condenação de 5 anos e 3 meses de prisão por perseguição armada registrada em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições de 2022. A Justiça italiana voltará a analisar o pedido de extradição no dia 1º de julho. Gilmar defendeu a regularidade do julgamento e destacou que a condenação foi confirmada por ampla maioria dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Entre as garantias apresentadas à Justiça italiana, o Supremo informou que Carla Zambelli terá acesso a advogados, familiares e à representação diplomática italiana, caso a extradição seja autorizada. Marcília, vamos situar a nossa audiência, porque já houve uma rejeição da extradição de Carla Zambelli pela Justiça italiana, que já noticiamos recentemente. Agora, foi em relação àquela condenação de Carla Zambelli, porque teria entrado ali no sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, junto com um hacker, enfim, uma condenação de 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Agora tem uma outra condenação da perseguição armada aí no segundo turno das eleições e também há um pedido de extradição da Carla Zambelli em relação a esta segunda condenação e é sobre isso que estamos falando nesse momento. O ministro Gilmar Mendes mandou à AGU ali, né, a Advocacia Geral da União, algumas garantias à Justiça italiana de que se ela for extraditada vai ser seguido ali o devido processo legal. Vai sim, vai nessa. Confia que... O problema é o seguinte, como é que... Eu queria muito entender esse raciocínio do Gilmar, de que é o seguinte, então, a Carla Zambelli, ela foi alvo de um juiz parcial, nesse caso, mas esse mesmo juiz parcial, naquele outro, foi correto. Então, nesse caso, ela é perseguida. Naquele outro, não. Naquela outra é justiça. Como é que se separa uma coisa da outra se tudo está misturado? Veja, ela é o alvo de uma perseguição. Foi isso que a Itália entendeu, justamente porque eles misturaram tudo, colocaram política na justiça. Essa é a decisão da Itália. Como é que, então, agora, para um caso, ela é perseguida política, para o outro caso, ela é criminosa? Eu queria muito entender como é que esse raciocínio do Gilmar funciona. Eu acho que se há uma perseguição, como eles falam, perseguição armada, se há uma perseguição armada, ela realmente existe, mas é a perseguição do STF, armada pelo STF, não por arma, mas por armação contra a Zambelli, por óbvio. Diga, Piotr, o que a gente pode esperar aí da Justiça italiana? você tem um artigo que escreveu, inclusive, para o Oeste, do vexame do Supremo Tribunal Federal, né, perante a Justiça, enfim, internacional, com as perdas e as derrotas que nós temos enfrentado aí nos últimos tempos. A da Carla Zambelli é uma delas. Será que teremos outra? Quando nós tivemos a primeira decisão, né, que foi anunciado, na verdade, a libertação da Carla Zambelli à noite, né, o que chamou a atenção, o advogado dela nos trazia essa informação, não é comum, a gente já percebia que a justiça italiana percebeu o abuso, né, tomou ciência do tamanho abuso e falou, não, tira da prisão o mais rápido possível. E depois, ao divulgar a sentença, a gente viu com que lógica, a lógica jurídica julgou a justiça italiana. O que é um exemplo para o Brasil que hoje está fora da lei. Esse Brasil do Supremo Tribunal Federal. A tomar aquela decisão como um exemplo, o que você vai esperar agora? Ou os ministros italianos vão dizer de novo isso e vão tomar uma decisão rápida, falar para com essa história, ou a gente vai ser exposto a mais um caso, tudo indica mais um caso de vexame internacional. Esse caso me lembra, sabe quando a gente assiste aqueles filmes daquelas ditaduras que tinham lá naquele meio asiático? Em que teve uma série de ditaduras, né? Eles tentavam vender para os europeus que estava tudo bem, com uma série de presos políticos, gente tendo que viver fora do país e tudo mais. Me parece isso. O Brasil está tentando convencer uma democracia sólida como a Itália, que pratica justiça de verdade, de que é sério, que está democrático. Não é. Já tomou uma decisão daquela. Deveria, sabe, se tivesse um mínimo de vergonha, falar assim, vamos parar com esse negócio, porque aqui não vai dar certo, né? Não. Cabeça de funcionário público, né? Sem nenhuma preocupação com o interesse público. Os italianos deveriam evocar a doutrina usada no caso do Cesare Battisti, tá? Concedeu asilo político a Carla Zambelli
e usar uma frase, e terminar com a frase que certamente, se estivesse aqui entre nós, o Guzzo sugeriria, tá, para o destinatário desse pedido. Vai ver se eu estou na esquina. Isso. Sabe? Você vai andar. Que aí o Supremo vem com esses argumentos para perseguir a Carla Zambelli ainda depois de ter levado a merecidíssima resposta, que foi dura. Itália, você fala sem palavras, aí toma uma decisão, já é a resposta. E eles ficam aí com argumentos ridículos, querendo acentuar a condição de partido político que o Supremo Tribunal Federal adotou.